Onde você mora tem bastante área verde? A falta do contato com a natureza traz muitos prejuízos para a nossa saúde. Não é à toa que durante a pandemia muita gente começou a repensar a vida nas grandes cidades. Qual a sua opinião? Sou a favor. Não sei. Depende. Sou contra. Opinião. No meio dessa correria do dia a dia, a gente procurar um parque, sentar, dar uma respirada, sempre é bom para dar uma aliviada no estresse. Caminho aqui na praça, vou ao bosque. Descanso, eu sento, eu adoro o ar. A gente vive numa cidade que é a selva de pedra, como diz, né? Cheio de calçadas, muito cimento. A gente passa tanto tempo fechado em salas, às vezes, no ar-condicionado, e isso não faz muito bem, né? Recebemos o médico patologista Paulo Saldiva, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, e a jornalista e publicitária Dulce Moraes, mestre em urbanismo sustentável. Dulce, professor Saldiva, obrigada por estarem aqui Eu que agradeço. com a gente. Muito bom. Chamou a atenção de começar esse gancho aí da pandemia, muitas pessoas, claro, né, aquelas que tiveram condições, buscaram se aproximar mais do verde, ou então, assim, trocar um apartamento até com uma varanda para poder olhar o céu, deixar o ar entrar. Quer dizer, parece que estamos com falta de alguma coisa, não é? Caiu a ficha de alguma coisa, professor? Estamos com falta do quê? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, Dulce, Andresa, telespectadores. A gente foi programado para enxergar a natureza. Lembro, até pouco tempo atrás, nós éramos caçadores-coletores. Nós tínhamos que observar as árvores, tínhamos que observar os animais, entender a linguagem deles, porque isso dependia da nossa subsistência. E quando você tira isso e coloca na cidade, chega um momento que passa a fazer falta. E faz falta a ponto de você medir as consequências da não exposição ao verde. Por exemplo, crianças que vivem em áreas verdes, elas têm um volume cerebral maior, porque aquelas áreas que a gente usava para entender o mecanismo das coisas, né, mais complexo, não usam, que nem você não lembra mais dos caminhos que você fazia para ir em tal lugar. Mesmo motoristas de táxi usam um aplicativo. Nem número de telefone mais, né? Nem número de telefone. Então você desmonta aquelas conexões. Quando você está exposto ao verde, começam a secretar proteínas que são anti-inflamatórias. A tua pressão arterial cai, você mede isso. Quando você não tem exposição ao verde, você não tem a exposição a alguns antígenos que são normais. E com isso você muda a resposta, digamos, inflamatória para um tipo de resposta alérgica. Por isso que a asma é mais frequente em cidades. E mesmo a nossa microbiota, a gente tem mais ou menos, Andresa, uns 2 quilos de bactéria no intestino, que ajudam a digerir os alimentos e fazem algumas funções importantes para manter o equilíbrio de alguns órgãos e funções. E mais ou menos 70% dos peptídeos que circulam no nosso sangue são produzidos por bactérias. Quando você não se expõe ao verde, não tem contato direto com a natureza, você tem uma redução da microbiota intestinal. E, consequentemente, você começa a ter tendências a fazer mais obesidade e outras disfunções, inclusive com regulação de hormônios cerebrais importantes. Então, é disso que a gente sente falta. Os impactos para a saúde, que o senhor colocou aí, os impactos sociais também, não é, Dulce? É interessante saber, né, dando esse exemplo, né, nosso corpo é um grande ecossistema, né? A cidade é assim. Então, eu acho que o que a gente sentiu falta, um dos pontos, talvez o único ponto positivo da pandemia foi fazer a gente perceber que a gente precisa de vida, né? Que a gente precisa, nós somos parte da natureza. Hoje, a grande parte da população mundial está em áreas urbanas, cada vez mais urbanizadas, mas é preciso a gente enxergar que o problema é a questão das nossas cidades foram construídas ultimamente, destruindo a natureza, nos desconectando. E hoje a gente vê, por questões de saúde, outros problemas sociais que a gente vive, que essa desconexão não é benéfica para nenhum de nós. Então, por isso que talvez, né, que a gente viu os depoimentos, as pessoas estão buscando agora estar em contato mais com a natureza. Quem tem possibilidade de ir para algum lugar, morar em sítio, conseguir trabalhar, tem recorrido a isso.
Deveria ser uma coisa mais simples, né, como o professor colocou, porque está dentro de cada um de nós, nós somos aí nos afastando. Então, até pensando, né, quem pode vai, busca esse verde, mas também tem um movimento aí contrário que você vê, por exemplo, apartamentos cada vez menores e, não dá para entender isso, né, preços nas alturas e confinando as pessoas, né, professor? Na verdade, eles colocam essas pequenas unidades próximas de transporte porque você está localizado, foi pensado em termos de locomoção para o trabalho. E agora, quando não teve trabalho? Porque além do verde que essas pessoas encontraram, elas tiveram que pôr um breque na vida. Sim. Porque a gente, na realidade, você tinha uma agenda corrida o dia inteiro e, de repente, sobrou espaço. Né? E o que você faz com isso? Então, as pessoas foram confrontadas com um tempo de lazer que lhes foi subtraído. Então, essa pandemia, para alguns, ela significou isolamento. Mas esse isolamento, para também muitas pessoas, significou uma redescoberta. Redescoberta, sabe de quem? Deles mesmos, das próprias pessoas, das suas limitações, das suas fraquezas e das suas necessidades. E do tempo também, né? Opa! Com certeza. Agora, Dulce, tem um termo que tem sido usado, chamado de biofilia, que estuda justamente os pontos positivos nessa necessidade do contato com a natureza. É aplicada em várias áreas, especialmente na arquitetura, não é? Conta pra gente o que significa isso. Está sendo falado bastante isso, né, do design biofílico e também tem o urbanismo biofílico. A minha pesquisa foi justamente isso, pensar no urbanismo sustentável, mas com esse viés biofílico. O que é a biofilia? O professor, de certa forma, já falou, né? Nós, como viemos da natureza, né, antes de estar nesse ambiente totalmente construído, a biofilia, né, o Wilson, né, que cria essa teoria lá na década de 80, ele fala que nós temos alguns marcadores, está na nossa própria sentido ancestral, a gente se sentir bem quando a gente está na natureza, né? Então, essa teoria foi estudada, tem sido estudada em várias áreas. Na arquitetura, pensa-se como um projeto em qualquer escala, né? Qual o efeito de você ter elementos naturais, não só o verde, mas elementos naturais que despertem essa nossa reconexão com a natureza. Então, não é só, que é bastante interessante, não basta ter o verde, mesmo falando de cidade, a gente precisa ter estímulos para enxergar, porque a gente está muito, né, voltado à tecnologia, para a tela, né? A gente precisa de estímulos, então, ter espaços verdes sim, mas ter ações, projetos, enfim, que estimulem as pessoas a perceberem também a natureza. Parte da minha pesquisa, o começo da minha pesquisa foi fazer na Avenida da Paulista uma entrevista com pessoas que passavam pela Paulista e eles não percebiam o verde. E temos um parque enorme lá, temos 2 parques, né? E alguns dos entrevistados falaram que nunca, poucos citaram o parque, né, quando falava de como eles analisam aquela paisagem, e poucos entraram no parque. Então, existe o verde, mas as pessoas, por N causas, precisam ser estimuladas a se reconectar, né? Então, esse urbanismo, né, esse planejamento da cidade, pensando em provocar essa reconexão, tem inúmeros benefícios. Para a saúde, com certeza, porque as pessoas vão estar mais em contato e pela medicina a gente já vê que tem esses efeitos na saúde, mas também para a questão climática também, né? Então, a gente conseguir dar soluções. Dar soluções, quer dizer, oferecer, mas também despertar isso nas Isso pessoas também, política pública também, não é, Sim. Professor? E quanto que se perde quando não se faz esse tipo de investimento? Qual que é o prejuízo na área da saúde também? Bom, acho que os hospitais cantaram essa bola antes, né? Quer dizer, existe uma tendência de fazer hospitais verdes que começa nos anos 80, introduzindo elementos de vegetação e associados a isso outras atividades culturais. E então, quando eu falei que tem alterações de aumento da imunidade, redução do processo inflamatório crônico, melhora da saúde mental, reduz o nível de ansiedade, inclusive quando você produz o verde, né? Na Faculdade de Medicina tem uma horta que foi criada por uma professora chamada Thais Mawad, né? Junto com o pessoal da sustentabilidade. E lá vão plantar funcionários e de todos os níveis. Você pode ter gente da administração, da limpeza e um neurocirurgião plantando. Aí você embaralhou os papéis. Aquela hierarquia que existe nos hospitais, que é pior do que de qualquer quartel, ela se embaralha porque as habilidades se confundem e a cooperação é necessária. Então, existem efeitos indiretos da convivência
no verde, e para se enxergar o verde, você de fato, hoje com crianças isso é um problema, porque ela está andando naquele mundo, naquele autismo eletrônico que se coloca o indivíduo a criança sai entra naquele mundo imaginário, né? E o Japão fez isso, né? O Japão há décadas faz o mergulho verde. Ele tira empresários das empresas, em vez de fazer ginástica postural, aquelas coisas, vai para o mato mais próximo e eles vão passar 1 hora lá sem carga nenhuma de trabalho, proibido de discutir trabalho. Eles têm que olhar aquilo ali, tem que ficar ali. E isso tem demonstrado que aumenta demais a produtividade, as consultas médicas, dá dinheiro fazer isso. Quantas empresas estão despertas para isso, Dulce, para essa mudança, ou estamos engatinhando ainda? Eu gostaria que elas estivessem mais despertas para isso, porque como o professor falou, você tem ganho de produtividade. Tem pesquisas que falam que só o fato de se expor, ficar observando uma paisagem por pouco tempo, isso na Austrália, tem 2 universidades que fizeram esse estudo na área da psicologia. Você se torna mais criativo, né? Tem ganhos, né, cognitivos até. Né? Então, assim, se as empresas conseguirem, né, despertar muitas já estão, né, estimular o engajamento das pessoas na sociedade, as empresas poderem participar disso. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala que tem que ter, né, os benefícios econômicos, né, de ambiental e social, né? Eles não podem estar separados, né? Acho que quando as empresas e a sociedade perceber isso, e os governos, né, principalmente, todas as políticas, todas as estratégias, elas vão estar voltadas a isso. Acho que o ponto principal, talvez, que tem que permear tudo é assim, a gente perceber que a gente tentar tirar essa disruptura que a gente tem com a natureza, né? A gente faz parte da natureza, né? E acho que se isso estiver na filosofia de qualquer empresa, de qualquer governo e das pessoas, a gente consegue trazer soluções. E tem muitas soluções para ser aplicada. O que está acontecendo agora é uma retomada, mas ainda muito de cima para baixo. Então, por exemplo, o único hotel 6 estrelas de São Paulo, que está ali perto do antigo Hospital Matarazzo, sim, uma das razões dele ganhar essas 6 estrelas é que ele é um jardim suspenso. Agora, quando você vai, por exemplo, você sobrevoa Itaquera, você vai ver que é um deserto de concreto que não tem nem calçada para plantar, né? Então, existe uma desigualdade social também. E o que é preciso justamente para corrigir essa desigualdade nesse sentido? Por exemplo, qual seria a prioridade? Se você desse um incentivo de uma redução de IPTU para quem mantivesse um jardim na sua casa, isso ajudaria a reduzir a ilha de calor, compensava isso com créditos de carbono, reduzia inundações e fazia Quer dizer, você tem que dar um incentivo de um lado. E eu colocaria isso na educação, no ensino fundamental e médio. O ensino de produzir hortas e de você recuperar o verde ao redor da escola. Porque isso não só recupera o verde, mas também dá a noção de cidadania, de responsabilidade e, digamos assim, de alteridade. Você está fazendo aquilo no benefício do outro, da sua comunidade. Porque quando você produz a produção de espaço verde, ela pode se transformar num exercício de integração da escola com a sociedade. E através das crianças você vai educar as próprias famílias. Algum outro exemplo nesse sentido? Então, essa integração que eu acho que é importante mesmo, né? Então, das políticas públicas, né? Envolvendo a educação, os parques que são interligados, eles não são só parques que as pessoas passeiam e experimentam a natureza, mas ali tem centro de inovação para tecnologias verdes que vão ser aplicadas em empresas. Né? Por exemplo, tem o IPTU verde, algumas cidades têm isso no papel, algumas estão... ainda está engatinhando, mas tem muitas cidades de São Paulo que estão investindo, até às vezes com recursos do exterior, mas nas infraestruturas verdes, né? Então você cria espaços que tem que ser multifuncionais, não é só uma área de preservação, mas tem que ter espaço para cultura, para convivência, né? E obviamente para você melhorar a drenagem da cidade. Então assim, acho que isso que é importante, ter essa visão macro. Como o professor falou, às vezes as soluções às vezes vêm de cima, mas às vezes elas vêm de baixo e transformam em política pública. Eu acho que isso que é interessante, né? Se a gente pensar
ali no Parque Ticoatira, hoje foi o primeiro parque linear de São Paulo, começou com a iniciativa de uma pessoa, né? O senhor Hélio lá começou a plantar 200 árvores e hoje o objetivo dele é chegar a 50 mil, ele está em 33 mil, a última contagem que eu vi dele. Começou lá, né? Então, fazer essas ações educa as pessoas, porque ele plantou, as 200 as pessoas quebravam, ele plantou de novo e isso foi crescendo, e era uma área que era degradada, perigosa, era praticamente um lixão, né? Se colocava assim. E depois de 5 anos desse contínuo plantio, né, que envolveu outras pessoas também, a prefeitura conseguiu transformar aquilo num parque linear, que tem cultura, educação, tem esporte. O que é muito importante, não sei se o professor concorda, assim, quando a gente pensa em ciclovia ou espaços caminháveis, tem que ter árvore. Acho que é importante isso, para a melhoria até da saúde. E lá tem essa possibilidade. Vou precisar fazer uma pausinha aqui rápida para chamar o intervalo e a gente volta já. Voltamos a conversar sobre a falta que a natureza nos faz com o médico patologista Paulo Saldiva e com a jornalista e publicitária Dulce Moraes, mestre em urbanismo sustentável. A pandemia fez muita gente deixar os grandes centros e buscar refúgio no interior, mais perto da natureza. Foi o que aconteceu com a Tabata, que trabalhava como maquiadora e hoje cuida de cavalos. Ter esse contato mais direto com a natureza, né? Viver nessa calmaria, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na vida da minha família, principalmente na vida dos meus filhos. Os 2 são autistas, então eles chegaram aqui de uma forma e hoje eles estão completamente diferentes. E eles aprenderam coisas que talvez eles iam demorar muito mais para aprender num grande centro urbano, que é essa parte de ter mais calma, mais paciência. Aqui chove bastante, então vira e mexe acaba a força, ou acaba a internet, ou acaba os 2. E os primeiros dias, essa acho que foi a parte mais difícil. Parecia que estava faltando alguma coisa. E hoje, assim, quando acaba, ai, que maravilha. A gente tem tempo para ficar mais juntinho em família, de olhar o céu, de fazer brincadeiras. Eu sou muito grata por por ter tido essa oportunidade de mudar de um grande centro urbano para uma cidade no interior. E ver o quanto isso foi benéfico para minha família. Pois é, né? E a gente, esperto é quem percebe isso, não é, Dulce? Há quanto tempo foi vendido justamente essa propaganda contrária? Que, né? Esperto é quem está na grande cidade. Sim. Não é isso, né? É verdade. Isso faz com que cada vez mais a cidade atraia mais pessoas. Realmente a cidade ela tem muitas possibilidades. Mas quem tem essa possibilidade, né, agora com os home office, de poder trabalhar em outros locais, em outras cidades, acho que é interessante. Mas é importante também, esteja onde estivermos, né, seja na cidade ou no interior, a gente conseguir provocar para o nosso bem-estar mesmo, enfim, essa conexão com a natureza, enfim, que pode ser, se você tem só uma varanda, se você tem um apartamento pequeno, enfim, se você tem um apartamento pequeno, ótimo, vá para um parque, né, busque, acho que isso que é importante a gente perceber. Esse olhar, né, olhar para o céu, ter essa possibilidade, me fez lembrar uma vez que eu fui a trabalhar na divisa com Mato Grosso do Sul, e eu vi estrelas, né? Uau. E falou assim, nossa, aquilo que a gente chama de chão de estrelas, não é, professor? E até, nossa, sabe, até chorei, porque eu falei, quanto tempo que a gente não via isso? E a gente vai perdendo isso e não se dá conta. Pois é, isso faz muita diferença. Mas eu sou, como disse, desculpe eu falar muito de São Paulo, porque eu nasci aqui, né? E eu gosto, estou ligado na cidade, mas eu acho que muito do que a gente falou em São Paulo serve para outras cidades grandes. Que tipo de exemplo que serve para qualquer cidade? Uma ação prática e fácil que, assim, que estaria ali, que o poder público poderia fazer um investimento, está na mão do cidadão e que traria grandes resultados. Por exemplo, o que foi feito no Recife, né? O Recife capacitou os catadores, né, de lixo, né? Para fazer artesanato, tem muito aparelho eletrônico para estudar eletrônica e conserto de
computadores, rádios e outras coisas desse tipo, eles fazem feiras, né? Então quer dizer, aquele lixo não é reciclado dependendo do seu formato para ser prensado e transformado em algo. Eles passaram para a fase terciária ou quaternária de produzir uma coisa diferente que não é aquele material, que é a arte, que é a expressão, que é a colaboração. Sabe o que você precisa? É um pacto entre o sistema público, o sistema acadêmico e a comunidade. Tem muita coisa que está acontecendo na ponta, que lá na periferia, que a gente chama de periferia por causa do ponto de vista geográfico. Mas quando você vai ver, ela é central. A maior parte das pessoas moram. Não é nessa cidade cenográfica que a maior parte das pessoas andam. Ela acontece ali. Eu acho que a gente, quando sai desses momentos de crise, nós queremos fazer algo. A gente pensa que está tudo ruim e tal, mas sempre foi assim em todas as pandemias. Você tem grandes transformações positivas. Então, eu diria que está faltando um sistema de políticas públicas que favoreça, financiado por agência de fomento. A FAPESP está lançando uma, eu até estou ajudando a produzir o edital, né, com gente muito mais sabida do que eu, e para a gente financiar isso, mas que tenha a participação do gestor da sociedade civil e da academia para produzir soluções para problemas imediatos. E eu acho que isso tem dinheiro internacional para isso, tem soluções técnicas para isso, talvez criar exemplos bem-sucedidos, como a gente apontou aqui, para que esses exemplos sirvam de cartão de visita para outros empreendimentos igualmente positivos. E realmente precisa dessa conexão. E já que ele citou Recife, achei muito interessante, tem um centro de inovação lá importante, com foco verde, né? E eu achei interessante que eles lançaram agora, eles chamam, acho que Toró de Ideias, para chamar a população, premiar a população para trazer soluções, ideias para o que se vai fazer na cidade. Eu acho que é muito importante o cidadão participar das decisões do que está acontecendo na cidade. Não só analisando os planos gestores, mas assim, dando ideias, né? E a gente consegue ver isso em algumas cidades. Tem, se a gente for falar Belo Horizonte, também tem projetos de infraestrutura verdes, né, que foram implantados, Campinas, né, várias cidades no Brasil está acontecendo esse processo de investimentos para essa questão da infraestrutura verde, que vai trazer... A infraestrutura verde não é só trazer o verde, é fazer a população usufruir daquele espaço e participar daquele espaço, né? E proteger a natureza. Pela questão climática, né, aquelas desgraças, enfim, que aconteceu com as chuvas e enchentes, as pessoas pode provocar um certo medo nas pessoas com relação à natureza, né, a infúria do jeito que está, mas é importante a gente conseguir lidar com isso, né, através da educação, assim, desde o começo, essas ações em que faz com que a sociedade se eduque para essa questão de como a gente pode proteger a natureza, já que a gente faz parte dela, acho que é importante. E como o professor falou antes, a questão desde a primeira infância, né? As crianças, acho que elas mais sabem desse contato da natureza do que a gente, só que a gente não pode deixar elas focadas só na telinha, né? Então a gente tem que... é uma ação geral da sociedade, né? Por falar em crianças, eu queria até lembrar que tem um jornalista que é o Richard Louv, que ele cunhou esse termo, né? Transtorno do déficit de natureza. Isso é muito forte. Tem um transtorno do déficit de natureza. E ele diz que, criando esses ambientes aí, dessa falta de natureza, as crianças estão menos vivas. É tão forte isso, né? Dizer que desenvolvendo várias patologias, crianças, né? E adultos, colocamos aqui, menos vivas. Então, estamos chegando ao final aqui. Um último recado, seja para o cidadão ou para o poder público, para resgatarmos aí essa vida. Uma palavra que é bastante forte, a gente fala cidades resilientes, nós precisamos ser resilientes, perceber que a gente faz parte da natureza, a gente sabe como a gente se sente bem estando nela e a gente acreditar que a gente pode trazer soluções, né? Seja como cidadão, estimulando, incentivando que os governos, ou se os governos não fizerem, a gente conseguir fazer a nossa parte para a gente conseguir fazer umas cidades mais saudáveis, mais, né? Enfim, nos protegendo a natureza. Acho que é isso. Eu voltaria bem no passado e voltaria aos caçadores-coletores. Né? Numa cidade de caçador-coletor, por que a gente sobrevive muito à nossa capacidade reprodutiva? É porque uma mãe, né, você tinha que dar à luz cada 2 anos, né, para poder manter aquele grupo, ela tinha um bebê e estava dando à luz a outro. Então havia uma geração de pessoas que não sabiam mais caçar, coletar ou guerrear, que iam ajudar
aquelas crianças a desenvolverem as habilidades e passar coisas. Eu esqueceria essa nova geração, essa geração intermediária que está matando um leão por dia, não dá nem para... Não quero distribuir culpa que você não está fazendo, você tem que sobreviver, né? E pegaria as crianças e os idosos que viveram uma realidade diferente, onde havia mais verde, e faria esses pactos em nível de coletividade. Quando você vê uma planta crescer, você pode estudar biologia, você pode ver células, você pode ver mitose, você pode ensinar química, você pode ver o efeito da temperatura e estudar física, você pode estudar uma série de conteúdos que estão num caderno e transformá-los numa coisa que a criança produziu e, ao mesmo tempo, dá sentido para coisas abstratas. A minha esperança está na educação e mudar, para a gente ter um novo consumidor, um novo eleitor que vai votar nas pessoas que vão promover essa mudança tão necessária para nós. Sem dúvida. Tudo passa pela educação. Sim. Tudo, absolutamente. Professora Saldiva, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Mais uma vez. Dulce. Obrigado, Dulce. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Com certeza. Obrigada. A Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até mais.